Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions mais uma vez. Vamos falar sobre um dos vários confrontos, aliás. Juventus e Lyon era um confronto que antes de começar parecia o mais desigual, né? De favorito mais destacado, de difícil imaginar qualquer tipo de surpresa acontecendo. E aí chega sempre maravilhosa época de mata-mata da Champions e com o equilíbrio que a gente tem visto nos últimos anos, não existe muito essa tranquilidade não, né? E os jogos de ida das oitavas mostraram isso. E o Lyon sai com a vitória da França, do primeiro jogo, joga a responsabilidade para o outro lado, a Juventus vai ter um cenário complicado, um cenário desafiador, longe de ser tranquilo, para tentar reverter essa situação, né? Tem a questão do gol, que a Juventus não conseguiu marcar fora de casa, então 1-0 obriga a Juventus a vencer por 2 de diferença na Itália. O primeiro jogo mostrou como o Lyon pode apresentar um obstáculo complicado para a Juventus furar na questão de bloqueio defensivo, e acho que é por aí que a gente pode iniciar essa análise, porque passa muito por esse aspecto do elo, claro, usando o campinho, então aos poucos a gente fala sobre alguns desses componentes táticos no jogo. Acho que o ponto principal aí, são dois, né? A questão da escalação da Juventus e de que forma esses jogadores combinavam dentro de campo na distribuição dos espaços, e do outro lado, de que forma o Lyon abordou a partida mesmo dentro de casa, diante de um favorito. Então, se a gente começa pelo lado do Lyon, era uma abordagem mais conservadora, mais adequada ao que o jogo pedia, ao que o confronto pedia. Então o Lyon teve uma estratégia um pouco mais cautelosa, mais defensiva e de tentativa de saída rápida, mas não que fosse para se livrar da bola o tempo inteiro também, pelo contrário. E aí a gente começa a entrar em alguns dos destaques. Naturalmente, a qualidade estaria ali com essa conexão entre Bruno Guimarães e Aouar. O Aouar é a referência técnica desse centro do campo, o Bruno Guimarães é a novidade, chegando agora, e é um jogador que tem enorme capacidade, pelo que já mostrou com a camisa do Atlético Paranaense, com as seleções de base do Brasil também. A gente falou sobre ele aqui no canal, tem vídeo sobre isso também, sobre o Bruno Guimarães especificamente, mas o ponto é que essa era a conexão mais promissora nas tentativas de saída da defesa para o ataque da parte do Lyon. E naturalmente, o Touzard, que era um jogador que em vários momentos da temporada, é curioso isso também, o Touzard fez o gol da vitória, um gol importantíssimo, sendo um jogador que na maior parte da temporada até aqui vem sendo tratado como um problema, porque ele não se desenvolveu da forma esperada, já está negociado inclusive com o Hertha para a próxima temporada, e ele virou esse jogador que à frente da defesa não inicia com qualidade a saída de bola e que não garante que o time vá manter a bola, conseguir permanecer com a bola e sair com critério, com boas escolhas ali à frente da defesa. Então o Bruno Guimarães jogou centralizado, o Touzard à direita dele e o Aouar à esquerda. Naturalmente, encontrar o Aouar significava encontrar um melhor parceiro, um melhor companheiro de saída de bola, enquanto o Touzard ajudava na marcação à direita e ajudou chegando à área para finalizar no lance do gol também. Tem as suas particularidades, a gente chega lá já já. E um ponto muito importante nessa estratégia, desse 5-3-2, era o papel sem bola dos dois atacantes, porque Dembélé e Ekambi ajudavam a cercar uma parte importantíssima, vital, da distribuição de jogo da Juventus, que é o termômetro chamado Pjanic. E o Ekambi, em especial, fez um jogo muito bom, né? Porque o Ekambi foi o tempo inteiro, foi uma ameaça constante. Quando recuperava a bola, ele era o desafogo e ele conseguia acelerar, ele carregava a bola, ele dava opção, ele marcava, ele voltava, ele fechava em alguns momentos até a marcação pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, por onde ele estivesse. Mas ele ajudava muitas vezes até essa segunda linha a ganhar um quarto elemento. Mas boa parte do jogo passa por isso também. Ekambi e Dembélé se alternando por dentro ali, dentro dessa missão de limitar os espaços para o Pjanic ser acionado. E ele foi muito limitado mesmo no jogo, tanto que acaba substituído mais para frente. O Pjanic não conseguiu ditar o ritmo, era um reencontro com o Lyon, né, clube que ele defendeu, mas não conseguiu se destacar minimamente dentro da partida, e é um jogador que geralmente mantém a regularidade em bom nível, e geralmente é um dos primeiros sinais aí se o time está funcionando coletivamente ou não. Passa muito por esse papel do Pjanic. Então essa era a estrutura de jogo do Lyon. Um Lyon com um 5-3-2, que tinha dois atacantes que contribuíam sem a bola, inicialmente em cima do Pjanic, mas a dinâmica que o Ekambi deu também com e sem a bola ajudava a dar saída para os contra-ataques, ajudava a dar agressividade em alguns momentos, por mais que a marcação fosse uma marcação mais no próprio campo, natural dentro da proposta, e em alguns momentos voltando também para fechar essa marcação pelo lado do campo, ajudar, por exemplo, o setor do Léo Dubois, que era o ala pela direita. E do lado da Juventus,
algumas questões, né? A escalação com o Quadrado jogando à frente do Danilo já significava a ideia do Sarri de não contar com o seu ataque mais talentoso, seu ataque que geralmente concentra jogadas por dentro. Então, diante de uma linha de 5 de defesa do Lyon, com mais 3 meio-campistas à frente, a ideia do Sarri certamente passou por tentar abrir o campo de ataque. E para isso, o Quadrado jogando como ponta tinha essa função, jogar bem espetado na ponta direita, tentar receber a bola bem aberta, alargando o campo, tentando espaçar os jogadores de defesa do Lyon. O próprio Cristiano Ronaldo na esquerda começa o jogo também muito aberto, né? É claro que ele tem uma liberdade muito maior dentro dessa ideia de pré-estabelecer algumas áreas do campo para ocupar. O Cristiano Ronaldo não entra muito nessa ideia mais rígida da forma do Sarri ver o jogo, porque o Cristiano Ronaldo é um jogador que tem ali liberdades que vão além, né? Que são diferentes, diferenciadas, eu diria. E não por acaso, não é nenhuma crítica nisso não. Mas ele inicia o jogo bem aberto pela esquerda, enquanto o Quadrado abria pela direita, mas com liberdade para fazer esses movimentos para dentro, para se aproximar do Dybala, para tentar atacar a entrada da área também, para tentar aparecer dentro da área, e isso se tornaria importante até pela dificuldade que a Juventus tinha para construir qualquer tipo de chance. Então, qual era o ponto aí? A Juventus tentava abrir os seus pontas. Não tinha exatamente grande volume a partir dos laterais. O Danilo, inclusive, muitas vezes por dentro para acionar o Quadrado pelo lado. Pela esquerda, o Alexandre ainda tentava se projetar um pouco mais para dar suporte e ocupar o lado do campo. Por dentro, se você tem o Cristiano Ronaldo mais distante do centro, da condição de finalização do lado do campo, e ele consegue no início do jogo até levar vantagem ali, tentando atacar justamente esse espaço entre ala e zagueiro pelo lado, né? Cristiano Ronaldo começa o jogo conseguindo um bom cruzamento para o Quadrado, a bola passa raspando. Depois ele tem algumas jogadas em que ele mostra iniciativa por essa faixa do campo. Depois, com o passar do tempo, ele vai ficando mais próximo do papel de atacante mesmo e não exatamente de ponta. Mas tudo bem, se a ideia era abrir esses dois jogadores para tentar espaçar a linha de defesa do Lyon, os jogadores por dentro precisariam ter um papel importante de infiltração, de projeção, de chegada. E aí o meio-campo tinha o Pjanic, como eu falei, muito abafado pelo bom papel sem bola dos dois atacantes. E aí Rabiot e Bentancur eram os dois meio-campistas que poderiam fazer esse papel. O Rabiot em alguns momentos até se projeta, em alguns momentos é até o jogador mais avançado por dentro, porque tem um outro aspecto aí, né? Se o time quer abrir o jogo e tentar explorar os lados do campo, você vai ter que fazer essa combinação no tempo certo para agilizar uma troca de passes, ou vai virar um jogo de cruzamento para a área. Só que o 9 desse jogo era o Dybala. E o Dybala recebia muito mais vezes a bola, fazendo movimentos de fora, de dentro para fora, na verdade, né? Saindo da referência para buscar a bola fora, se fosse para os lados ou para trás, muito mais do que em direção ao gol. Então ele não era exatamente essa ameaça ali que empurrava a linha de defesa mais para trás, ou que servia como um incômodo no contato, no jogo físico, que não era definitivamente a característica e o estilo que daria para esperar dele por ali. Então a Juventus fica nesse jogo de posse de bola meio improdutiva. O Lyon consegue, com bom papel do Bruno Guimarães, com boa participação do Aouar, consegue manter a bola em alguns momentos, tinha saída perigosa com o Ekambi, eventualmente com o Cornet, que é mais presente até pela característica de ponta, na ala esquerda se projetando também. O lado esquerdo tendia a ter maior aproximação de peças com qualidade para o Lyon atacar, mas pela direita existia a chegada do Ekambi e existiu também a chegada à área no lance do gol do Touzart, que nasce justamente pela esquerda, né? E é um momento importante porque o De Ligt está fora de campo sendo atendido. Então a Juventus tinha um jogador a menos e um jogador a menos na linha de defesa, o que mexe naturalmente na marcação, e é num lateral pela ponta esquerda que o Aouar consegue levar vantagem, consegue o drible, cruza para a finalização do Touzart, aparecendo como esse elemento surpresa. Mas na questão tática, longe de ter sido um grande jogo, porque a Juventus não apresentou as respostas que o jogo pedia. Então, o jogo mostrou para a Juventus o seguinte: a bola vai ser sua, você vai ter que abrir uma defesa adversária. E o Lyon tá ali montadinho na dele e ainda encaixando contra-ataques. O que a Juventus fez? Pouco, quase nada. Então, acho que a Juventus esbarrou muito nas suas limitações mesmo, de jogo coletivo. E aí, no segundo tempo, talvez venha a parte mais curiosa disso tudo, que foi como o Sarri colocou em campo, provavelmente, a combinação mais ofensiva que a gente já viu dele desde que chegou à Juventus. Tantas vezes a gente debateu sobre qual seria a viabilidade de escalar mais jogadores ofensivos juntos. Dá para escalar Higuaín, Dybala, Cristiano Ronaldo juntos? Dá para colocar mais um elemento ofensivo? Tantas vezes na temporada esse foi o assunto, e aí, curiosamente, com as substituições na segunda
etapa, a gente vê a Juventus terminar o jogo com o Bentancur à frente da defesa, e aí já com o Bernardeschi como esse meio-campista à esquerda, com o Dybala recebendo a bola bem aberto na direita para tentar trazer para dentro, com o Ramsey como mais um meio-campista de tentativa de chegada, e com, nessa altura, o Higuaín e o Cristiano Ronaldo tentando atacar a área. E aí virou muito mais esse jogo do desespero, da pressão, da iniciativa, e o Dybala bem aberto pela direita, embora estivesse um pouco mais afastado dessas triangulações de entrada da área que ele faz bem, ele conseguia receber para arrancar para dentro. E virou uma válvula de escape, virou uma alternativa, uma iniciativa importante da Juventus na reta final da partida. Então criou oportunidades, teve também o lance reclamado do pênalti, e no finalzinho, e eu achei pênalti também, mas o fato aí é que a Juventus conseguiu combinar em campo, numa situação extremamente atípica, muitos jogadores ofensivos. E isso talvez crie uma expectativa maior para o jogo da volta, porque fica essa curiosidade agora. Qual vai ser a abordagem do Sarri? A gente já viu o Sarri num momento de urgência responder colocando, empilhando jogadores ofensivos. Mas e de início para a partida da volta, começando atrás contra o Lyon, que certamente vai adotar essa estratégia mais cautelosa novamente. Vai ser uma Juventus que vai apostar num melhor funcionamento de um estilo de jogo que já vem sendo trabalhado há mais tempo. Será que vai jogar melhor? Ou vai ser uma Juventus indo para uma abordagem mais ousada, de tudo ou nada? Eu imagino que esse tudo ou nada venha com o tempo, a partir dos minutos passando, se o resultado não aparecer. Mas dentro desse cenário, eu vejo a presença do Higuaín dentro da área como suporte, até para permitir que Cristiano Ronaldo entre com um atacante já ocupando os zagueiros adversários, como um ponto de partida interessante. Pode ser que a gente tenha, dessa vez, na volta, o trio atuando junto. Ele traz consequências para o equilíbrio no momento sem bola, mas com bola são os três jogadores que mais oferecem capacidade para desequilibrar. Até porque os meio-campistas da Juventus têm oferecido pouco. O Bentancur já teve bons momentos dentro da temporada, o Pjanic é um jogador fundamental, mas o momento em que ele é substituído é o momento em que a Juventus consegue, pelo menos, já que não tinha esse jogador da distribuição à frente da defesa, pelo menos ganhou um cara que atacava numa altura um pouco mais avançada do campo, que tentava atacar a entrada da área, que tentava gerar aproximações por ali. Não acho que o Pjanic vá sair, ele é um jogador indispensável no seu melhor momento, é claro, para o funcionamento da Juventus, mas vamos ver como vai ser o complemento desse meio campo. Será que vai ser uma formação um pouco mais ofensiva? Acho que aí é que está a grande chave, pensando no jogo da volta. O fato é que o Lyon teve seus méritos, fez um jogo muito correto, fez um bom jogo, teve alguns bons destaques individuais, como eu já citei algumas vezes aqui, e a Juventus não soube responder, fez um jogo aquém, embora na reta final, ali na base da pressão, tenha conseguido incomodar um pouco também. Conto aí com os comentários de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e claro, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, a curtida. Um abraço e até a próxima.